Num contexto inesperado de mudanças económico-sociais, as organizações procuram os melhores planos para endereçar as novas prioridades das administrações. Inovação digital, resiliência, sustentabilidade transversal dos investimentos e, as a service, em detrimento de ativos físicos. No painel IDC Future of Digital Infrastructure, iremos discutir a evolução esperada para as tecnologias, modelos de governance, estratégias de sourcing, competências de gestão e parcerias tecnológicas e também as vertentes mais importantes para CIOs de organizações de IT nos próximos anos, como a resiliência e confiança em torno da infraestrutura digital, a complexidade gerada pelo crescente valor e volume da informação e a procura de aumentos de eficiência através da aplicação de inteligência artificial e da aprendizagem automática. O caminho é digital, mas é necessário percorrê-lo garantindo a segurança, o desempenho, a conformidade e a sustentabilidade dos investimentos. É o painel Powered by Timestamp, que será moderado por Pedro Borralho, Associate Partner na IDC Consulting e Partner Zertiv Consulting. Bom dia a todos. Deixem-me, antes de mais, agradecer à IDC e dar os parabéns à IDC por este 25º aniversário e vou começar por, dando-vos naturalmente as boas-vindas, a receber os convidados deste painel. Eu vou convidar a Ruth Costa. Ruth, vamos sentando assim da direita para a esquerda. Exato, por favor. O João Copeto. Obrigado, João. E o José Velez. Para este Digital Leaders Panel focado no Digital Infrastructure. Deixa-me apresentar, antes de mais, dar aqui mais algum contexto relativamente aos nossos convidados. Portanto, a Ruth é, não me quero enganar, a Ruth é Pre-Sales Director na Timestamp. O João Copeto é o CIO portanto, naturalmente, da área de tecnologia no Sport Lisboa e Benfica. E o José Velez é responsável pelo Transformation Office e tem com ele a área de Application Management e Continuous Delivery na EDP. Como foi referido logo no arranque, nós temos perante nós este grande desafio que tem vindo a ser debatido ao longo destes vários painéis, em que sabemos que o caminho é digital, mas na base de todos os nossos sistemas de informação estão bits, estão bytes e estão máquinas. E era assim que era há 10 anos atrás. Os nossos data centers tinham máquinas e não estávamos ainda preparados para fazer aquilo que mais tarde se veio chamar o decoupling tecnológico. Temas como virtualização já começavam a ser habituais, mas eram on-prem. Assistimos, face à grande pressão do próprio negócio, pressões de inovação, time to market, a cibersegurança, a redução de custos, etc. Há toda uma panóplia de pressões que têm levado os responsáveis pelos sistemas de informação a fazer mudanças, alterações muito profundas naquilo que são a forma de manter, gerir e desenvolver os sistemas de informação. Eu vou começar pelo João Copeto. João, eu quando estive a fazer esta preparação, eu perguntava-me, muito bem, mas temos aqui uma organização muito diferente daquelas organizações habituais. Obviamente que num Sport Lisboa e Benfica, os sistemas de informação vão muito para além do ERP, para fazer o payroll dos funcionários, etc. Há de haver, inclusive, áreas de inovação fortíssimas. Certo? João, aqui, inclusive, para criar algum contexto,
de que é feito, no fundo, os sistemas de informação de um grande clube à escala mundial, isto sem preferências, atenção, nenhuma, mas como é que é feito o sistema de informação, como é que ele tem vindo a evoluir nestes últimos anos, sempre, obviamente, nesta lógica do caminho para a infraestrutura digital. Muito bem. Começar por também agradecer a EDC o convite e à Timestamp pela oportunidade de estar aqui convosco, partilhar um bocadinho do que é que efetivamente são os sistemas de informação e a tecnologia no Benfica. A pergunta é uma excelente pergunta. Colocaram-me há 15 anos quando eu vim para o Benfica, mas o que é que vai um informático fazer para um clube de futebol? E efetivamente não é evidente. Mas o que é evidente à data de hoje é que a tecnologia em qualquer indústria é um parceiro de negócio. Isso é inevitável e no desporto não é diferente. Começando, se calhar, pela história e pegando aqui um bocadinho na questão dos data centers e desta evolução toda, o Benfica, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, teria um data center como tradicional, com servidores físicos, tal e qual como a maioria das empresas. E depois, cerca de 8 a 10 anos atrás, a administração entendeu que seria pertinente fazer uma reflexão interna e essa reflexão tinha a ver com a modernização, quer do clube, quer do que é que se pretendia do ponto de vista estratégico para os próximos anos, aqui à volta de 10 anos. Foi uma reflexão feita, como eu disse, a nível de board, a nível da administração, com o suporte também da McKinsey. E uma das conclusões que saiu dessa, ou as principais conclusões que saíram dessa reflexão, é efetivamente a necessidade de haver uma transformação digital e de haver um aproveitamento diferente das tecnologias dentro daquilo que é uma instituição desportiva de sucesso. E isso começou, e se calhar nós fomos dos primeiros early adopters da cloud em Portugal. Toda esta transformação digital teve assento inicialmente na construção do novo site do Benfica e da nova app do Benfica. Portanto, e estas soluções foram todas elas lançadas em cloud Azure, na altura. E, portanto, nós, de alguma forma, crescemos do ponto de vista de infraestruturas sobre a cloud. Portanto, esse foi o primeiro passo de transformação dentro da organização. Hoje em dia nós somos multi-cloud, multi-vendor, portanto já não existe esta exclusividade, chamemos-lhe assim, e por outro lado também temos data centers nossos, on-prem, virtualizados, hiperconvergentes. Isto significa o quê? Significa que efetivamente houve uma maturidade a seguir à migração para a cloud. Ou seja, a cloud ajuda num ponto inicial para nós aproveitarmos e introduzirmos uma série de metodologias e processos e tecnologia nova nas empresas, mas claro, como foi dito em algumas apresentações anteriores, depois entra aqui o tema de custo e o tema de como é que se faz este equilíbrio entre aquilo que é a necessidade da instituição e aquilo que é o custo da plataforma. E, portanto, nós hoje em dia, claro que passamos por esse período de adaptação, conseguimos reinvestir nos nossos data centers e hoje em dia temos uma solução muito mais equilibrada, tirando partido da cloud naquilo que faz sentido para uma instituição, e que eu já vou explicar o que é no contexto do desporto, e tirando também, de alguma forma, utilizando os recursos locais e os data centers locais para questões de compliance e para questões de algum tipo de abordagem diferente ao negócio. Então, o que é que são as soluções do Benfica? Claramente nós temos aqui duas áreas que são muito distintas da nossa indústria. Uma tem a ver com os nossos sócios e adeptos e, portanto, com toda a gestão dos eventos. Nós vendemos emoções, nós vendemos eventos, é isso que uma instituição desportiva faz. Nós queremos que as pessoas venham aos nossos jogos, queremos ganhar, como é óbvio, queremos ser campeões, e queremos criar condições para que essa experiência seja o mais personalizada possível. Portanto, as soluções que nós temos passam pela bilhética e pela gestão de associados, passam também pela gestão de ativos desportivos. Essa é outra área de investimento do grupo, porque nós temos o futebol profissional, temos o futebol de formação, mas também temos outras 5 modalidades em que competimos profissionalmente, e o nosso Presidente tem referido neste mandato muito este ecletismo do Benfica do ponto de vista das modalidades que temos para além do futebol e, portanto, há um investimento específico da indústria do desporto nestas áreas. Depois temos também aqui toda a parte de fan engagement. Eu costumo dizer que nós temos uma Black Friday de 15 em 15 dias, porque efetivamente temos o jogo no estádio, temos 65 mil lugares, hoje em dia estamos com uma média neste campeonato, e boa, de 55 mil de assistência,
e, portanto, temos que colocar 60 ou 55 mil pessoas dentro de um estádio numa hora. Portanto, isto faz com tecnologia. Os nossos processos hoje em dia estão, quer de bilhete e quer de partilha de Red Pass, são 100% digitais. E toda esta transformação, volto a dizer, pretende esta relação mais personalizada com os nossos adeptos. Muito bem. Imagino também que a pressão ao nível da inovação de sistemas de informação se coloca aqui particularmente. Ou seja, o legacy não é propriamente o problema, já vamos falar sobre legacy. O legacy não é propriamente o problema, não é? É pressão para novos sistemas, etc. E aqui o Digital Infrastructure surge desde raiz? Certo. A pressão, de facto, está maioritariamente na parte desportiva e na parte deste fan engagement que estamos a falar, sócios e adeptos. Claro que nós temos os sistemas tradicionais também e temos que os manter, e temos uma instituição que tem vindo a crescer, que cada vez tem mais funcionários e que também tem mais atletas, portanto há toda a necessidade conhecida das outras organizações de servir os sistemas de informação tradicionais, mas de facto o foco aqui é melhorar a experiência do adepto. E hoje em dia nós temos perfeita noção de que a maneira como o futebol é consumido vai mudar. As novas gerações têm um comportamento completamente diferente, são todas elas muito mais digitais, todas elas têm que estar online, portanto estarmos 90 minutos sentados num estádio de futebol a olhar para o campo, principalmente com a característica espetacular do futebol português, que é os tempos mortos e todo o antijogo que nós vemos acontecer, há distrações. E há distrações e estas novas gerações precisam e querem ter uma interação diferente. Portanto, nós hoje vemos sistemas de realidade aumentada a aparecer também já na Europa, portanto, nos Estados Unidos isso já é normalíssimo com a NBA, mas já vemos, por exemplo, na Liga Inglesa, soluções de realidade aumentada e de haverem overlays de informação sobre o jogo em tempo real, e, portanto, isso é algo que nós também estamos a ver e a trabalhar para trazer para o nosso Benfica. Obviamente que isso obriga também a um investimento grande do ponto de vista de infraestruturas, que é o que estamos também a fazer, quer do ponto de vista de LEDs, quer do ponto de vista de Wi-Fi, do 5G, que já foi também apresentado. Portanto, há aqui toda uma experiência tecnológica, todo um suporte tecnológico para uma maneira diferente de ver o desporto. E claramente aí é onde está a haver um investimento semelhante a muitos outros que temos. Semelhante é exagerado da minha parte. Portanto, no desporto, claro, na parte dos atletas, um investimento muito maior, mas sem descurar esta experiência de quem efetivamente vem ter connosco. Por último, dizer que o Benfica não é só um clube nacional. E efetivamente esta vertente internacional e a preocupação que nós temos que ter com os outros milhões de adeptos que estão lá fora, e ouve-se muito e fala-se muito, os 6 milhões, dos 10 milhões, cada um tem vários números, não é? Nós sabemos quais são, sabemos que temos, por exemplo, mais de 1 milhão de adeptos registados nas nossas plataformas, com os quais conseguimos interagir e interagimos, mas sabemos também que temos de ter uma oferta para quem está fora. E, portanto, a oferta tem que ser digital, quer dizer, não há outra forma, não pode ser física, não pode ser presencial. Portanto, se é digital, tem tecnologia, se tem tecnologia, tem soluções, e, portanto, mais uma vez, temos aqui a importância, ou se quiserem, o papel do IT integrado na parte de transformação da indústria e na parte, claramente, do negócio. Ok. Vamos ver um caso radicalmente diferente, penso eu, não é, José? Numa empresa como a EDP, com um legacy grande, por muita evolução que tenha havido ao longo de todos os vários anos, mas as pressões são completamente diferentes. Um mercado muito mais regulado do que no caso da organização do João, uma pressão também muito grande por gerirem uma infraestrutura que é estratégica a nível nacional, quer se queira, quer não é? Naturalmente, e portanto aqui as preocupações relacionadas com a cibersegurança fortíssimas, não é? E depois ter de mover todo este legacy, não é? do passado para novas abordagens que também, acredito eu, que por motivos distintos, vos são exigidas. Bom,
já que o João ficou com as partes giras e deu parte de legacy, não é? Vamos então começar por aí, exatamente. Vocês já se livraram de uma boa parte do legacy. Já. Nós começámos com a EDP, eu entrei na EDP muito depois disso, assim, não sou uma pessoa velha, mas a EDP, desde o início, que andou à frente, para já porque é preciso, ou seja, a quantidade de informação que a EDP tem de gerir, a quantidade de clientes, a quantidade de infraestrutura, isso obriga. Quando a EDP, em termos de legacy, teve o primeiro centro de processamento de dados, um dos primeiros, juntamente com a banca, mas foi um dos primeiros em que tinha ainda os cartões perfurados. Depois foi também uma das primeiras organizações a ter mainframes. Já não tem, há muitos anos não tem, aliás, eu quando entrei na EDP já não havia mainframes. Bom, mas o legacy não é uma coisa que fica fechada no tempo e, portanto, nós ainda temos muita infraestrutura legacy, temos ainda 2 data centers físicos em Portugal, um no Brasil, outro em Espanha, outro nos Estados Unidos. Esses dos físicos já são da nova geração, mas não deixam de ser on-premises. Também por causa da quantidade de informação que tratamos e da forma como também muitas das vezes ela aparece, que não é temos algum tipo de informação que é mais ou menos constante, mas depois temos outra que nós acabamos por não controlar muito e que tem a ver agora com Black Fridays, não são de 15 em 15 dias, felizmente, mas acontecem algumas vezes, do ponto de vista comercial, e outros que têm a ver com fenómenos no mercado, como, por exemplo, a liberalização do mercado. Na altura, em 2011, tivemos um pico brutal e foi esse o momento em que a EDP foi confrontada com a necessidade de fazer a modernização da sua infraestrutura. Foi aí que a EDP foi confrontada com a necessidade de fazer a transformação digital, porque tinha processos muito manuais para uma base de clientes que era estável. Havia sempre as mudanças, quem vende casa, quem compra casa, quem constrói casa, e precisa de ter mais um contador, precisa de mudar o contrato, mas isso era já business as usual. A grande pressão para a EDP foi do ponto de vista comercial e foi com a introdução da liberalização em 2011. Desde aí até agora, as coisas têm vindo sempre a evoluir a uma velocidade brutal e, portanto, nesta altura, nós confrontamos essas necessidades sempre crescentes de termos cada vez mais coisas a tempo real. Abandonamos os debates. Quem lida com a EDP isto já não é compatível com deixe cá ficar a sua coisa, que a gente depois corre o bates à noite e amanhã dizemos qualquer coisa. Portanto, foi uma transição para já em termos de negócio e da forma de relacionamento com os clientes. Deixámos de ter utentes para passar a ter clientes. O tempo real passa a ser muito mais relevante. Aquilo que é self-care passa a ser mandatório, porque estas quantidades não são compatíveis, olha, tal como no Benfica, com lojas físicas. Não há lojas suficientes para acomodar estes picos de utilização. Agora estamos aqui a atravessar não tem a ver com liberalização, mas tem a ver com as questões energéticas, não são só portuguesas, mas a nível internacional, que está também, neste momento, a ter um pico de movimentação de clientes, de contratos de umas empresas para outras. Isso, há uns anos atrás, era brutalmente difícil. Não havia lojas que chegassem, deveríamos ter notícias de telejornal com pessoas a ser filmadas às portas das lojas. Bom, agora, felizmente, o self-care já é uma realidade, já funciona bem até no mercado regulado, que no caso da eletricidade é assegurado pela EDP. Portanto, todas estas movimentações são muito mais user-friendly, são muito mais imediatas, são muito mais simples. Ora, isso fez com que nós tivéssemos também de modernizar a nossa infraestrutura e, portanto, o movimento é cada vez, no fim do dia, são tudo bits e bytes. A diferença é onde é que eles estão e quem é que os gera e a que nível é que é gerido. E, portanto, a transição que a EDP tem estado a fazer tem sido fundamentalmente nessa modernização das aplicações, que implica uma modernização das plataformas, que implica uma modernização da infraestrutura. Cada vez menos, na EDP, estamos a falar menos de infraestrutura, seja on-premises, seja na cloud. Estamos a falar cada vez mais de serviços, Platform as a Service, para aquilo que são os nossos desenvolvimentos internos. A EDP continua, pelas suas particularidades, continua a ter desenvolvimentos à medida, mas já não instalamos bases de dados, utilizamos um serviço de bases de dados, já não utilizamos servidores virtuais. On-premises temos quase 95% dos servidores são virtuais.
Mas na cloud também temos os servidores virtuais, mas cada vez temos mais plataformas onde o conceito de servidores já nem sequer é visível, já nem nos preocupamos com ele. A escalabilidade já é um dado adquirido, desde que depois as aplicações tirem partido quando são desenvolvidas, e temos muito refactor que já aconteceu, que está em curso e que ainda vai ter de acontecer para que isso seja uma realidade, ou seja, para que de facto aquilo que é a promessa da cloud, em termos de flexibilidade, em termos de escalabilidade, em termos de fiabilidade, seja uma realidade. E depois os custos, porque estamos também a fazer muito lift and shift, ou seja, estamos também a tirar muitas coisas dos nossos data centers para a cloud, mas se nós só fizermos isso, temos algumas das vantagens da cloud, mas temos de ter o cuidado com os custos, porque se nós continuarmos a utilizar a infraestrutura virtual na cloud como a utilizávamos nos data centers, os paradigmas são diferentes, nomeadamente em termos de custo. Por exemplo, algumas aplicações desligamos à noite, em particular em ambientes que não são produtivos. Temos e ao fim de semana, e aí conseguimos ter poupanças de custos. Mas se não tivermos estes cuidados, acabamos por gastar tanto ou mais dinheiro na cloud, porque mudamos de sítio, mas também mudamos de paradigma de gestão do IT, não é? e de custeio. A EDP que tem vindo cada vez mais a mudar para paradigmas de pay-per-use, e no caso, por exemplo, de desenvolvimento, de coisas como contratos output-driven, ou seja, pagamos não por termos pessoas a trabalhar, tipicamente time and materials, mas por aquilo que de facto os nossos fornecedores nos entregam, e isso acaba por também acompanhar toda esta transformação, ou seja, toda esta transformação para que de facto se tire partido tem de ser uma transformação que não é apenas tecnológica, é também de processos, é de pessoas, de know-how, e que começa nas aplicações, porque se começar só na infraestrutura, não se tira todo o partido destes novos paradigmas, em particular da cloud. Claro, já, este edifício não se começa por baixo, não é? Não. Claro. Também se pode começar, mas não se tira todo o partido, claro, e ficamos sempre com vai fundações. O seu potencial. Nós começámos, a primeira aplicação que foi para a cloud foi o mail corporativo. Isto foi em 2014. Foi a primeira aplicação que nós tivemos, e neste caso passamos a utilizar o Exchange e logo a seguir o Office 365, com todas as ferramentas de colaboração. Depois começámos a utilizar o Google Application Engine da Google Cloud Platform como uma plataforma de desenvolvimento para refactors que nós começámos a fazer. A primeira grande aplicação crítica da EDP que foi para a cloud com um refactor verdadeiramente de raiz foi o EDP Online, na altura, era a designação que tinha comercial nessa altura, e em boa hora o fizemos porque a escalabilidade dar mais capacidade quando ela é necessária, e quando há menos carga ela é automaticamente liberta e gerida, não só nos permitiu ter um excelente serviço ao cliente, como uma redução efetiva dos custos, porque em vez de termos as máquinas ociosas dimensionadas ali para a mediana, em que depois estão ociosas quando não há utilização, e nunca são suficientes quando há picos, acabam por, neste caso, foi o casamento perfeito. E pronto, é esse o caminho que nós temos feito, e depois vamos, se calhar, falar mais tarde, porque depois conduzirás devidamente essas ideias. Vamos falar dos passos a dar neste caminho. Até porque eles têm de começar muito antes, não é? Mas já vamos falar sobre isso. Ruth, a Timestamp é uma empresa bastante grande, ou seja, só por si os seus próprios sistemas de informação seria interessante também abordarmos nesta lógica, só que eu acho que devíamos aproveitar esta oportunidade para ver o outro lado, ou seja, o prestador de serviços que tem de fazer toda uma transformação da sua própria entrega. Aliás, eu acho que era o Vicente que referia há pouco que uma das grandes preocupações das empresas
não só em Portugal, globalmente, é capacidade e complexidade de gerir com estes. E nessa altura, os prestadores de serviços, eu acho que são o parceiro tecnológico certo para conseguir aportar essas duas componentes. Certo. E agora depois das partes giras, né? Que é as vossas duas histórias, e felizmente nós temos tido aqui alguns desafios em comum e felizmente até agora de sucesso, espero que continue assim, não é? Nós, enquanto a Timestamp, enquanto integradora, trabalha para todas as indústrias, para todos os verticais. E os nossos grandes desafios são acompanhar esta evolução para todos estes nossos clientes, com todas estas diferenças que têm. Aquilo que é visível ao dia de hoje, nós estamos no mercado já há muito tempo, há muitos anos nesta área, aquilo que é visível, e podemos falar ao dia de hoje, é que há hoje 3 grandes paradigmas. Há o paradigma do tentar levar o legacy, e vimos isso, e a apresentação anterior tinha números, não é? Há uma transformação ainda lenta, muito dependente do que são a velocidade do cliente. Cada um tem a sua velocidade, cada indústria tem a sua velocidade e o seu modelo, e depois, ao dia de hoje, não estamos, já nem se vê que é só uma dependência tecnológica. Muitas vezes a tecnologia permite a evolução, o que não permite é o que está às definições funcionais, a metodologia de trabalho, e vai ter que haver um grande investimento por parte ainda dos clientes para mudar o paradigma. Depois, hoje em dia, o segundo salto, não é? É a transformação digital. A transformação digital que já nasce, que já é atual ao dia de hoje, ou seja, que já se vê continuar e assente no que são nos novos modelos, e podemos falar aqui na cloud, ou seja, naquilo que é os modelos de serviço. E neste campo, aqui há 3 anos e meio, quando toda a gente ainda discutia o que era a melhor tecnologia, qual era a melhor cloud, qual é que tinha aquele melhor serviço, que ferramentas, como é que eu vou medir? Havia esta discussão, qual é a melhor ferramenta, toda a gente desenvolvia ferramentas para medir. Nós demos não um passinho atrás, mas sentámos-nos a pensar como é que poderíamos fazer, como é que poderíamos acompanhar este crescimento, aportar valor e trazer respostas a toda esta transversalidade. E como tal, nós criámos um modelo assente em 3 princípios e uma base transversal a todos eles. Estes princípios foram criados, abstraímos da tecnologia. Aqui nós precisamos de nos abstrair da tecnologia, porque a tecnologia há muita, e cada vez mais. Hoje em dia nascem e morrem serviços, e morre tecnologia, é uma coisa incrível, não é? Estamos e fantástico, é bom, é maravilhoso. Mas aquilo que conseguimos fazer foi criar um modelo, não é? E este modelo, o primeiro princípio, é um princípio de termos uma arquitetura agnóstica, orientada totalmente à área funcional, olhando para o funcional, capaz de se desacoplar continuamente, mantendo a interoperabilidade. Isto vai-me permitir eu poder trocar peças sem dor e sem que depois haja aqui evitando o lock-in, não é? Basicamente, estávamos a falar aquilo que nós não nos preocupamos, não sei se não viram, evitando o lock-in, os portugueses não se preocupam com isso. Mas é esta capacidade que eu posso mover, não é? Sendo agnóstico, e posso no dia a seguir escolher a que é melhor. O terceiro ponto é a sustentabilidade. Falavas há bocadinho, não é? Dos custos, não é? Aqui, como é que é ser sustentável? E ser sustentável não é só haver os custos, não é? Ou seja, temos de ter uma base utilizando frameworks de FinOps, mas indo mais além disto. A tecnologia tem que ser adaptável, tem que ser usada, e aqui sim, tecnologia adaptável. Tem que usar frameworks que me sejam capazes de medir e dar dados. Tem que ter uma analítica desenvolvida totalmente e otimizada. Mas isto só funciona se eu conseguir validar o consumo. Que serviço é que me está a consumir? E para além ir mais longe, que pessoa me está a consumir o serviço? Qual é a área que essa pessoa trabalha? E o que é que eu preciso lá dar? Mesmo que eu não faça depois eu tenho que ver o backlog, não é? Mesmo que eu não faça os chargeback, depois, cada empresa depois decide como é que gera
não é? Mas eu tenho que ter e tenho que dar e tenho que permitir que os meus clientes consigam ver e visualizar e tomar decisões que tenham a tomar com base em toda esta analítica, quase nesta base que me dá para além dos custos. Isto é incrível, porque o que se falava era das plataformas, que modelos e como é que nós medimos. Os cloud providers não me dão esta informação, dão-me quanto é que custa. Ou quanto é que eu já consumi. Que é o engraçado, a conta que te vai cair é esta. Mas eu consigo permitir e consigo visualizar exatamente o consumo. E consigo tomar decisões, consigo mudar. Consigo ver que hoje eu já tenho uma nova tecnologia que é mais barata e que funcionalmente me entrega exatamente a mesma coisa. E como tal, é pôr em cima da mesa essa capacidade de adaptação. Baixar a conta, otimizar aquilo que é possível, que o cliente é capaz. Porque o modelo de compra mudou, não é? No monolítico, não é? No monolítico ou no legacy, como queremos chamar, a compra é feita à cabeça. Vai às compras, aos procedimentos todos que cada cliente tem, como por servidor, anda a discutir preço, a baixar ali, a negociar, e depois tem aquela capacidade disponível. Aqui não, quem me compra é o operador. O operador tem acesso a instanciar algo, a instanciar um serviço, vai-me comprar. Pois aqui depende, não é? Se as empresas têm a capacidade do commitment, de fazerem um contrato com commitment à cabeça ou não. E, portanto, logo aqui, este controle é necessário fazer a validação toda para trás, ter aqui a visibilidade total e depois, com base em todos estes dados, tomar as decisões corretas que houverem a tomar. Quem quiser gastar mais dinheiro, gasta, não é? Não me cabe a mim tomar essas decisões. O terceiro ponto é ser elástico. E o que é ser elástico? Falamos muito e fala-se muito na elasticidade do que é das arquiteturas e dos sistemas. Ser elástico não pode ser só dar mais CPU quando eu preciso de mais processamento. Não. Eu, para poder dar mais elasticidade, criar mais capacidade e entregar mais capacidade, eu preciso de pensar numa arquitetura orientada ao negócio. Isto implica ter uma arquitetura em desenho orientada ao negócio, mas hexagonal, que me faz com que eu não a tenha depois no crescimento bottlenecks. No dia que eu tiver bottlenecks, este modelo isto não funcionou. Aquela primeira fase de desenho, de levantamento, a avaliação do que é o negócio do cliente falhou. E como tal, é aqui que nós nos sentamos, é onde investimos mais tempo em qualquer projeto. E até hoje, felizmente, e já estamos a fazer este caminho há uns anos, tem sido com sucesso e isto aplica-se, obviamente, houve muita gente que não começou logo na cloud, há muita gente que começou em data centers próprios, porque queria ter a sua própria cloud, ainda tem, não é? Não, nada contra. Mas todo este modelo é eficaz nesta validação. Obviamente que esta preocupação de quem consome não é tanto no on-prem, não é? Não faz sentido, mas é muito mais e cada vez mais crescente em tudo o que é modelos de cloud, não é? Eu posso comprar, quem tem contratos multi-cloud, não é? Sofre muito ou vê muito isto. Isto só funciona com a base única, que é a automação by default. Eu tenho que ter automação nestas camadas todas. Vai-me permitir um controle da parte toda da gestão operacional, vai-me permitir a capacidade de ter as minhas funcionalidades iguais em todos os ambientes, em todas as áreas, e permite que eu mantenha esta capacidade de confiança no sistema, não é? Um sistema que se confia, que se sabe que vai funcionar e que não nos traz problemas. Mas isto é ao nível, e estava aqui a falar, nós enquanto integradores entregamos desde projetos, serviço, pessoas, aqui um bocadinho de tudo, não é? Porque temos esta dualidade de oferta, esta multi-oferta. Mas neste modelo, não é? Neste modelo em que estamos, em que toda a gente vai a um Cloud Estimator e modela o que é o seu serviço, não é? Ou seja, eu consigo estimar o meu pico, eu consigo estimar o que é a minha parte de baixo, eu consigo perceber se eu trocar peças quanto é que me vai consumir e também o próprio consumo ao longo do ano, por exemplo, vai oscilando dentro do cliente. O grande desafio perante isto é como é que eu, em termos de serviço, no serviço de apoio contínuo que dou ao cliente, como é que eu adapto também para um serviço elástico. E assim, não é? Aqui foi repensar o modelo de apoio.
nós temos desde, se não me falha a memória, e acho que se tiver algum colega meu aqui na assistência, se calhar bate-me se eu falhar aqui a data, penso que foi desde 2015 que nós temos um centro de competências redundante que se apoia em Managed Services. Obviamente que foi montado para dar apoio a sistemas legacy, nós temos transversalmente, desde o helpdesk até a parte de toda a camada de infraestrutura. Mas estava preparado, não é, para os modelos existentes na altura, não é? E aqui a transformação baseou-se mantendo os mesmos modelos, como é que eu aporto valor ao cliente de lhe dar um serviço que oscila, que é maleável, que oscila e que é também faturado, não é? Oscilando, não é? Se ele tem mais serviço, está a consumir mais serviço, o serviço mais crítico, está em momentos mais críticos na cloud, eu vou ter mais serviço afeto. Tenho que ter mais serviço afeto. Mas no dia que lhe baixar, não faz sentido eu manter a mesma linha de serviço. E como tal, criámos um modelo que também é elástico, em todos os níveis, mas obrigou-nos aqui a haver uma reestruturação interna. Uma coisa é aquilo que nós aportamos, aquilo que apresentamos. Outra coisa é como é que nós nos tivemos que transformar, e aqui é interno. Como é que nós, ao nível das nossas equipas e do nosso modelo de trabalho interno, tivemos que nos transformar para conseguir, não é, ter este modelo, apresentar e ele ser rentável. Atenção, estamos aqui a falar, mas estamos aqui e não escondendo, não é? Temos que ser rentáveis. Aqui passou por uma alteração dos modelos de gestão de serviço, tivemos que formar as pessoas, os gestores de serviço, modular o trabalho deles, adaptar o trabalho deles. Tivemos que ter uma gestão também, uma adaptação e formar também na framework FinOps, portanto, todo o nosso modelo, o nosso trabalho, as pessoas que trabalham neste modelo têm consciência e estão formadas, certificadas em FinOps. E para além disso, que tivemos que mudar o que é a nossa gestão operacional. Tivemos que investir na alteração do modelo de carreiras interno das pessoas. Antes de mais, são pessoas que estão e são pessoas que trabalham. Alterámos o modelo, tivemos que pensar, sentar-nos, alterar o modelo do que é a nossa carreira. O investimento na cultura tecnológica cada vez maior das nossas pessoas, ou seja, haver ali um desafio contínuo tecnológico. E também na retenção do talento, não é? Porque hoje em dia, reter talento não é uma coisa fácil, estamos todos a passar pelo mesmo. Felizmente, temos tido sucesso, mas, como ainda há pouco estávamos a falar lá fora, não é? Que conseguir e buscar mais gente está difícil, a concorrência, principalmente para fora, está muito agressiva, não é? E como tal, é com base neste modelo de princípios de criação de projetos e desenvolvimento de projetos, e também neste valor em que conseguimos acrescentar um modelo de serviços que é elástico, que é o dia de hoje, não é? E dá 3 anos e meio para cá, temos conseguido entregar com sucesso vários projetos, aqui naquilo que são a diferença de várias indústrias e modelos de trabalho, não é? Que existem cá em Portugal a todos os nossos clientes e também para fora, nós também trabalhamos para fora. Já chegou o meu... Já está? Sim, vamos avançar. Okay. João, em termos, se quiséssemos resumir para alguém que começa ou que começou a dar os primeiros passos nos últimos 2 ou 3 anos nesta via de transformar a infraestrutura em digital, a ambição do Zero Infrastructure, não é? Se quiséssemos elencar as principais prioridades daquilo que foi o vosso caminho, aí vocês já têm esta experiência já digamos, consolidada, quais foram as vossas prioridades? Bom, começo por dizer que a prioridade para este ano é o 38. É ganhar o campeonato. Claramente que, pegando aqui um bocadinho também, se calhar, onde a Ruth parou, eu acho que neste momento, para além de toda a viagem que já foi até agora, a grande dificuldade está no talento. A grande dificuldade vai estar no talento e acho que é isso que todas as organizações, do ponto de vista da IT, vão ter que encontrar. Nós, hoje em dia, não nos falta tecnologia, acho que isso todos nós já percebemos, a oferta é gigantesca, evolui a uma velocidade gigantesca também, do ponto de vista de novas funcionalidades, de novas capacidades, e os recursos não acompanham isso. É impossível nós, enquanto recursos humanos, de mercado, conseguir acompanhar esta evolução. Portanto, aquilo que eu vejo, e ainda recentemente tive num evento grande,
em que efetivamente foram anunciadas novidades de real-time, de outras funcionalidades de mídia, e eu pergunto-me quem é que vai conseguir entregar isto às nossas empresas? Com quem é que eu vou fazer isto? E, de facto, quer o talento interno, e aí ainda temos o problema de reconverter as nossas pessoas, de puxar por elas, de lhes dar mais capacidade, de os aliciar, que nem sempre é fácil, e confesso que nos tem sido bastante difícil aliciar alguns dos recursos internos da IT para agarrarem novas tecnologias e novas capacidades. As pessoas sentem-se confortáveis naquilo que fazem. Efetivamente, as nossas operações precisam deles. E eles estão confortáveis nisso, portanto, desafiá-los implica aqui uma rotatividade que depois choca com a capacidade de entender a nossa empresa e com a capacidade de entrega por aí afora. Depois os parceiros, não é? Como é que os parceiros, e aqui a Timestamp, conseguem formar e entregar no mercado com a velocidade de acompanhar aquilo que a tecnologia está a fazer. E essa para mim, sem dúvida, será a dificuldade que nós vamos ter agora nos próximos tempos, o desafio, se quisermos, vamos ter nos próximos tempos. Depois toda a parte, quer dizer, continuando aqui a viagem tecnológica, o que nós queremos é melhorar a experiência dos nossos adeptos, portanto, melhorar a entrega daquilo que estamos a fazer, da parte competitiva que já mencionei, e, portanto, aqui a tecnologia vai ter que acompanhar esta evolução também. Esta parte que falávamos aqui de elasticidade também é muito relevante. Quando eu dizia a Black Friday, tem a ver com isso. Ou seja, eu tenho um jogo de 15 em 15 dias de futebol, obviamente temos outros jogos de outras modalidades, mas se calhar hoje, por exemplo, uma quarta-feira, não se passa nada. Não é? Do ponto de vista desportivo, não se passa nada de relevante ou de massificante. E, portanto, esta elasticidade é necessária, e aí a cloud entra com isso, assim como é também em todas estas soluções que nós vemos de software as a service, que nos facto, de alguma forma, tentam encontrar soluções para minimizar este risco e esta dependência dos recursos. Mas aí temos um desafio adicional, que é, eu estou no desporto. Não há verticais na indústria para desporto. Nós ou estamos no mídia, ou estamos no entertainment, ou estamos noutro vertical qualquer. Portanto, não há soluções para nós. A SAP acho que tem um. A SAP tem um e tem um domínio muito grande na Alemanha. Vá-se lá saber porquê, mas efetivamente está muito tailor-made para o mercado alemão e o facto de entrar noutras áreas não é assim tão linear. Portanto, os desafios andam muito à volta disto. Não é a tecnologia que nos preocupa, a segurança é um problema, todos nós temos que lidar com isso, ter estratégias e lidar, mas efetivamente para mim o grande problema da tecnologia e dos sistemas de informação, honestamente, nesta fase, são os recursos humanos. Era o que dizia o Vicente há pouco, não é? José, no vosso caminho de preparação, enfim, vocês conduzem um petroleiro, não é? Não há aqui qualquer comparação, ok? Vocês conduzem um petroleiro e este petroleiro em marcha é difícil de virar, certo? Vocês começaram este trabalho de preparação, eu penso que existia uma parte dele de forma bastante atempada. Como é que foi esse processo? Já há pouco falei brevemente de como é que ele começou. Agora vou só dar uma breve nota de como é que ele evoluiu. Claro. Bom, começámos, e é interessante nestes casos, bom, para já faço minhas essas palavras dos oradores precedentes, que é para evitar repetições e, portanto, tudo o que aqui foi dito bate certo e também aconteceu aqui na EDP. Pronto. São também as vossas preocupações. Agora, para que isto seja interessante, vou falar das outras coisas que eles não falaram e que é interessante nestes casos para partilhar as experiências, porque cada caso é um caso, as vossas empresas, enfim, vão ter coisas parecidas, vão ter coisas diferentes. Aquilo que funcionou bem na EDP pode não funcionar bem nas vossas empresas, mas é sempre interessante nestes encontros partilhar experiências e perceber o que é que correu bem e o que é que correu mal nos outros lados. Aqui é sempre interessante escolher ofertas maduras, mas às vezes não as há. E pronto, a primeira que nós escolhemos foi o e-mail. A seguir fomos para a Google, que na altura ainda nem sequer tinha a oferta comercial bem estruturada, o conceito GCP, Google Cloud Platform, ainda não existia. E nós fomos fomos o primeiro aqui em Portugal e fomos um dos primeiros clientes corporate da Google. Aí rapidamente evoluímos neste momento somos clientes das três clouds públicas, Google, Amazon e Microsoft com Azure. Funciona bem. Aqui o ideal é tirarmos partido daquilo que cada uma delas tem melhor. Para quem não tem esta dimensão, é interessante escolher a preferencial e aí pronto, tem pelo menos três e tem escolha.
Foi o que nós fizemos aqui na EDP, começámos por uma, mas depois a seguir fomos diversificando para as outras. A EDP também tem uma particularidade que é grande. A EDP está em 29 países. Agora em agosto tive um colega meu que não foi a Singapura, foi para Singapura, armas e bagagem em família, porque a última empresa que a EDP adquiriu foi a Sunsip, em Singapura, uma empresa de geração de energia solar. E, portanto, a EDP acaba por estar, de uma forma quase que permanente, a comprar empresas e, em alguns casos, a vendê-las. E, portanto, também esta flexibilidade que dá a cloud acaba por ser importante e acaba por ser a melhor forma, quer de, quando se vê de uma empresa, tirar de lá os sistemas que suportam essa empresa, porque normalmente quem compra quer que ela vá a funcionar, quer quando se adquire mais rapidamente, se uniformize tudo isto. É importante para empresas com alguma dimensão ter uma boa governance no meio disto tudo, ou seja, temos um plano diretor de sistemas que é transversal a todo o grupo. Qualquer país segue as diretivas de IT. Bom, estão em fases distintas, uns estão mais avançados, outros estão numa fase mais inicial, também muito por via destas compras e vendas de ativos. Bom, e depois, finalmente, as questões de segurança são muito importantes para a EDP. Nos últimos meses temos tido diariamente ataques, felizmente com pouquíssimas consequências. Tivemos um grande em 2020, esse que teve consequências. Mas, por exemplo, a cloud foi uma das coisas que até agora não se falou muito, mas também é interessante, que é, no caso da EDP, tal como as aplicações que não funcionam bem on-premises também não vão funcionar bem na cloud. Portanto, fazer lift and shift só não chega. Não há milagres, vão custar o mesmo ou mais, vão funcionar tão mal ou pior, e, portanto, não espera milagres, não é? Não é por fazer lift and shift que as coisas vão funcionar melhor. Mas há uma ou outra coisa que se tira partido da cloud, mesmo assim à bruta, sem fazer grande coisa. E uma delas é a segurança, em particular, aquilo que são ataques de denial of service. Ou seja, quando nós temos uma ligação à internet, por muito grande que ela seja, nós podemos ter 1 gigabit. Bom, se alguém conseguir encher 1 gigabit, nós podemos ter uns bons firewalls, os sistemas ficam disponíveis, mas a ligação fica congestionada, os nossos clientes, a nossa operativa fica afetada. Podemos aumentar para 10 gigabits, é 10 vezes mais difícil de encher. Bom, mas alguns vão conseguir encher. Agora, se nós colocarmos a nossa infraestrutura ou muito virtualizada, ou muito software as a service, ou platform as a service, o que seja, num grande cloud provider, é muito difícil encher os grandes pipes que eles têm, e isso foi uma grande vantagem para a EDP, que foi, nós acabamos por sentir muito menos os ataques de denial of service. Todos os dias temos ataques de denial of service, a questão é, já não os sentimos, porque os firewalls fazem a sua função, fazem bem, os nossos sistemas acabam por não ser afetados, os nossos clientes também não, porque há sempre largura de banda, que mesmo para uma empresa grande, da dimensão da EDP, quando comparada, por exemplo, com uma Google, com uma Microsoft, com uma Amazon, eles têm isso para dar e vender para muitas empresas tão grandes ou muito maiores que a EDP. Portanto, acabamos por beneficiar desse efeito de escala, não é? Isso são questões muito objetivas que vêm de borla quando colocamos coisas na cloud. Portanto, isto é uma das coisas que, no caso da EDP, acabou por ser muito interessante. É interessante que, aqui o título é Infraestrutura, acabamos por não falar de servidores. Eu vou falar só um pouquinho de servidores, porque a EDP acaba por... Isso quer dizer qualquer coisa. Bom, quer dizer que a EDP tem algumas coisas que a EDP às vezes não consegue ser tão otimizada e tão eficiente quanto muitas empresas podem ser. Por questões pragmáticas e por questões também, em alguns casos, relatórias. Nós operamos uma infraestrutura que é considerada crítica na esmagadora maioria dos países onde temos operações. Aqui em Portugal, como temos produção e distribuição, somos um dos operadores de infraestruturas críticas a nível nacional. Bom, isso faz com que nós não só façamos exercícios de segurança com a proteção civil, com os militares e todos os outros, os nossos colegas das telecomunicações, os nossos colegas das águas também e por aí fora, mas isso implica que, por exemplo, que nós temos um conjunto de requisitos que impedem, por exemplo, que todas as nossas operações sejam puramente cloud. Portanto, temos de ter sempre planos de disaster recovery que nos vão obrigar a ter sempre alguma infraestrutura física, que em algumas empresas isto não é necessário, na nossa é. Nós temos alguns cenários em que, de catástrofe,
não só de guerra, mas coisas como terremotos, incêndios, esses são mais frequentes, felizmente terremotos não são. Mas no caso de terremotos, por exemplo, em que todas as infraestruturas podem colapsar, a EDP tem de continuar a operar, mesmo que não haja telecomunicações. Ou seja, quando todos os cabos forem cortados, quando nós temos, aquele servidor tem de continuar a funcionar. Um junto às barragens, outro junto às centrais térmicas, outro junto às eólicas, mas em particular nas barragens e nas térmicas, por causa dos impactos em termos energéticos e de segurança que isso tem, têm de funcionar sozinhos. E isso obriga-nos a ter infraestrutura física que ainda não vamos largar, nem temos planos para o fazer. Aliás, temos planos é para manter. E aí o que é interessante é o contrário, é encontrar serviços na cloud que depois consigam mapear em fallback em infraestrutura on-premises que de forma flexível, versátil, que consigamos tirar partido do melhor dos dois mundos, que é manter tudo aquilo que a gente gostava de ter na cloud, mas também consiga ter em fallback para que pelo menos naquelas aplicações mais críticas que gerem infraestrutura, que continuem a funcionar quando tudo o resto falhar à volta, desde que haja energia e desde que haja CPU, aquilo tem de funcionar. Outra das coisas, outro dos conselhos é aquilo que é de novo, bom, tipicamente já nasce na cloud e nasce e essa é uma das coisas que está no plano diretor de sistemas da EDP, todas as coisas novas que nós temos estado a comprar são já software as a service ou aquilo que desenvolvemos, platform as a service. Aí, por exemplo, tudo aquilo que se faça de novo em Big Data, Analytics, Inteligência Artificial, Machine Learning, nós na EDP já temos muitas coisas que já entraram, e nós chegámos a falar sobre isso, em produção com Machine Learning. Nós temos muitos projetos, uns funcionam melhor, outros funcionam pior, outros são provas de conceito em que o conceito é validado, outros, a coisa era uma boa ideia, mas não se consegue concretizar e falhou ao lado. Mas temos algumas coisas que já entraram em produção, estão já dentro daquilo que é o mainstream e que já nasceram na cloud, coisas como Machine Learning, como por exemplo identificação de vegetação ao longo das linhas de distribuição de média e alta tensão, para identificar o tipo de vegetação, pela cor, pela pegada de infravermelhos que elas deitam, pelo tipo de vegetação e a cor que elas vão tendo ao longo das várias estações do ano, consegue-se com muita facilidade perceber que tipo de vegetação é que lá está. Sabendo que tipo de vegetação é que lá está, sabemos quanto é que ela cresce e então conseguimos planear de uma forma muito efetiva aquilo que é o corte da vegetação, a ponto de nós neste momento termos na redes uma direção que é gestão da vegetação. Também tem, e o mundo é circular, isso também foi criado depois dos incêndios de Pedrógão, e basicamente aquela direção ficou com a incumbência específica que já existia, mas que agora ficou ali univocamente com a responsabilidade atribuída de monitorizar a vegetação e garantir que ela é cortada antes de começar a ter algum tipo de impacto, por exemplo, nas linhas de transmissão, nos postos de transformação, nas subestações e afins. E, portanto, tudo isto já nasceu na cloud e não tem, porque não precisa ter planos de contingência. Se tudo falhar, a vegetação é um dos menores problemas que a gente vai ter. Até porque vai demorar tempo a crescer. Claro. E até lá esperamos que já saia tudo reconstituído. Finalmente, Ruth, eu acho que já ultrapassámos. Já apareceu ali, está ali. Já ultrapassámos o nosso tempo. Eu vou pedir só 2 ou 3 minutinhos. Já parece. Ruth, do ponto de vista da entrega dos projetos, claramente os vossos clientes estão a exigir de forma diferente e vocês têm de entregar de forma diferente. Eu pedia um breve exemplo de algo paradigmático que tenha de um projeto, não é? Onde se sinta este shift. Olha, vou tentar ser muito rápida porque está tudo a querer ir almoçar, não é? Já passou da hora. E queria deixar 2 coisas. Uma é só falar muito brevemente no projeto, a outra é deixar um desafio, se me deixarem aqui. Claro. Um projeto, posso-vos falar, e começou também, ou seja, fez o caminho, tem feito o caminho connosco nestes anos todos, inicial, uma operadora de comunicações internacional que tem cá um hub, que tem como clientes também outros operadores de comunicações e que necessitava de um data hub para conseguir gerir
toda esta modelação e este fluxo de dados que vem da parte do que é as comunicações. Aquilo que nos pediram foi o desenho e a implementação, nós, com o mesmo modelo que eu falei previamente, ou seja, aqui não vou voltar ao mesmo, mas este começou on-prem, houve uma decisão de ser on-premise na cloud do cliente. Isto em 2018, nós conseguimos, analisámos, desenvolvemos, pusemos em produção. E só para vos dar aqui um breve do que é que isto, qual é que era o objetivo? Fazer, pegar nos logins das antenas, não é? E perceber, através de processos implementados, que consumo, qual é que era o consumo, o que é que estava a consumir dentro das antenas para modelar o serviço. Como, por exemplo, está a consumir mais 3G e eu tenho que levantar, tenho que ter mais capacidade no 3G, menos no SMS, ou ao contrário. Se há mais consumo naquela antena de SMS, eu tenho que ter mais serviços e obviamente, depois toda a gestão que está afeta. Isto começou em 2018, em 2019 metemos em produção. Em 2020 foi tomada a decisão de tomar uma decisão de mudar para a cloud pública, definiram qual é que era o provider, portanto houve aqui uma modelação com um commitment à cabeça, portanto em termos de custos havia logo aqui uma compra já definida. Permitiu-nos e tivemos que fazer uma análise, entretanto, uma nova reanálise de todo o ambiente para aqui mudar as peças, mantendo o Continuous Integration, portanto, nós fizemos a mudança das peças todas, algumas que são em modelo de serviço, outras mantivemos o open source, até porque em termos de sustentabilidade fazia mais sentido, e neste campo ainda mantínhamos os managed services, os anteriores, não é? Em 2020 fez todo o sentido mudarmos para um modelo de serviço elástico também, que hoje em dia tem tido um sucesso imenso e que cada vez mais, ou seja, o próprio consumo dos nossos managed services em modelo elástico tem vindo a subir bastante. Porquê? Porque faz todo o sentido, o cliente hoje quer mais e durante um ano, 6 meses, 3 meses quer mais e depois pode querer menos. E já tem acontecido, houve alturas em que desceram. Bem, espero que tenha sido muito rápida, a ver se está toda a mesa. Queria deixar aqui, tocámos aqui num tema que é o Zero Infrastructure, nós falámos disso um bocadinho antes, e há muito este conceito da mudança para a cloud, e vou deixar de ter data centers, e não tenho o Zero Infrastructure, e não tenho infraestrutura, mas a questão é, e aqui a questão e a pergunta, e o desafio a todos e a todos vós é, mas o Zero Infrastructure é ir muito mais além do que isto. Porque o data center está lá, os sistemas estão lá, não estão na nossa casa neste caso. Mas o Zero Infrastructure é olhar para a infraestrutura como uma utility. Nós hoje em dia carregamos num botão e temos luz, não é? E o que é que está por trás? Toda a infraestrutura que está por trás, que nós não vemos, abstraímos-nos disso. Até a vegetação está. Até a vegetação que está, não é? Quando é que está? Porque nós já temos os processos, já temos o conhecimento, já temos a tecnologia que nos permite eu poder, numa app, eu enquanto utilizador e trabalhar numa empresa, pegar numa app ou existir já uma app e aceder a um programa, qualquer ele, não é? Vamos expulsar. Não é? Portanto, quando é que nós, não é? E aqui era agir para nós portugueses, que estamos muitas vezes aqui sempre, né, na ponta do know-how, do desenvolvimento e queremos sempre mais, quando é que nós e as nossas empresas já estão neste caminho? Porque nós já temos tudo para estar, não é? E há empresas que já o têm, não é? Já têm esta capacidade. Estão-nos a mandar embora. Exatamente. Senhora, se dizer assim. Obrigado, Bem, Ruth. obrigada. Obrigado, Ruth, e agradeço também à Timestamp, em nome da IDC, o patrocínio para este painel. Obrigado ao João Copeto e ao Sport Lisboa e Benfica pela vossa presença e muito obrigado também ao José Velis e à EDP. Obrigado. E obrigado pelos vossos Obrigada a contributos. nós. Boa tarde, um bom almoço. Obrigado.